Pega a sua palavra em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 17. Você que está me acompanhando e assistindo depois dessa pregação, não se esqueça também de deixar o joinha, de deixar o like aqui, compartilhar com mais pessoas, deixar o seu comentário. Também dizer se você nos assiste de outra cidade, caso nós estamos habituados, deixa nos comentários também, comenta aí a cidade que você nos assiste. Não esquece de compartilhar, tirar uma foto da sua TV, da sua tela, do seu computador, um print do seu celular ou tablet, e postar também nos seus stories, marcar a comunidade de Emanuel. Eu, pelo menos, falo por mim, estarei repostando nos meus stories, certo? A palavra do Senhor vai nos dizer nessa manhã. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhes: por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu sare. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero confessar a você uma coisa. Eu não conseguia, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender essa palavra. Que eu ficava pensando, né? Poxa, Jesus é que ele fala em parábolas para as pessoas, para que as pessoas não entendam. Qual que é a questão aí? Qual que é a chave disso tudo, né? Por que Jesus está falando para que as pessoas não entendam? E ontem nós estávamos aqui participando da missa, aqui em casa, veio um padre aqui, o padre Elton, que é o pároco de uma paróquia aqui na nossa diocese, da Santo Antônio, do bairro Liberdade. Ele estava falando sobre isso. Por que Jesus falava? E quando eu ouvi isso, eu comecei a entender um pouco melhor. E até mesmo quando eu fui preparar a pregação ontem, foi muito o que me inspirou o coração, lembrando assim, dessa passagem que o padre dessa homilia que o padre fez, né? Nos passava. E a grande questão aqui é que quem não entende é quem não era simples de coração. Por quê? Porque Jesus, ele falava em parábolas para que as pessoas mais simples entendessem. Só você vê, por exemplo, a parábola do bom pastor. De fato. A parábola do bom pastor, o semeador, depois a parábola do joio e do trigo. A gente vai ter essa parábola também. Tantas e outras parábolas, né? As do filho pródigo, que é que fala dos porcos, a lavagem dos porcos. Tudo isso era uma realidade que os judeus entendiam, mas sobretudo os judeus mais simples, e também todo o povo que estava naquela região. E a grande chave para que nós possamos entender isso Jesus, ele não está aqui querendo contar uma parábola para que as pessoas não entendam, mas justamente para que todos possam entender. Só que a grande questão
os grandes, os que se acham grandes, os fariseus, doutores da lei, sacerdotes, levitas, tinham um coração soberbo, um coração resistente, um coração duro, um coração muitas vezes que não era humilde, como nós cantávamos antes, né? Cantávamos aí no começo do programa, pedindo o Espírito Santo para que ele venha transformar o nosso coração. Porque os fariseus tinham um coração resistente, um coração que existia, um coração que era duro, a palavra de Deus. Eles contavam em parábolas, eles pregavam a palavra, eles tinham algo novo para mostrar a eles, mas eles não queriam entender. Eles ouviam, mas não ouviam. Eles viam, mas não viam. É meio louco isso, parece uma coisa meio redundante, mas é um fato. Eles viam, mas não viam. Eles ouviam, mas não ouviam. Eles viam com os olhos deles Jesus a pregar a palavra, mas eles não viam a essência daquilo que Jesus queria falar. Eles ouviam Jesus falar, mas não ouviam, não entrava no ouvido deles. Não passava por eles a mensagem salvífica do Evangelho. Por quê? Porque achavam que já sabiam demais. Achavam que aquele homem que estava pregando era uma palavra simples, era uma palavra para o povo, né, para a massa. E assim nós, os fariseus, achavam que não deveriam ouvir essa palavra. É o que muitas vezes acontece no nosso coração. Deus, ele fala a todos, mas quem é soberbo não vai conseguir entender. A palavra de Deus, ela é infinita, ela é inesgotável. Agora, trazendo um pouco mais para o nosso contexto, né? Aqui nós não estamos apenas tratando de uma palavra dita apenas há 2000 anos atrás. Ou apenas há uma palavra específica, uma palavra específica. Nós estamos aqui falando de um livro, de uma palavra que já existe há 2000 anos, que já está organizada, aí lá São Jerônimo, se eu não me engano, é do século IV, está organizada já há 1700 anos, e ainda assim, é uma palavra, é uma fonte que não se esgota, é uma palavra, é uma fonte diária, é um livro vivo, é um livro que está todos os dias a nos comunicar, a nos falar. Basta que nós tenhamos ouvidos para ouvir e olhos para ver aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos revelar. A grande questão é que muitas vezes nós não cremos nisso. Nós queremos muitas vezes passar por uma passagem e não passamos mais por essa passagem. Essa passagem vai nos falar uma vez e nós vamos deixar e vamos ouvi-la e muitas vezes vamos ouvi-la, acolher no nosso coração, mas aí a segunda vez nós já não queremos ouvir. Já ouvi essa palavra, não preciso ouvi-la de novo. Já escutei essa palavra, não preciso escutar essa palavra de novo. Isso muitas vezes é um pensamento soberbo. Muitas vezes é um pensamento resistente. Por quê? Porque Deus se revela. Deus se revela em muitas coisas. Nossa, gente, é tão triste muitas vezes tu ir num grupo de oração. Às vezes as pessoas não darem atenção. Pessoas que são mais velhas dos grupos de oração. Não darem atenção à palavra que está sendo pregada. Ah, mas eu já ouvi. Ah, mas eu já recebi dessa palavra. Mas a palavra de Deus, como eu disse, ela é uma fonte infinita e inesgotável. Se você se propor a ler a palavra de Deus todos os dias se concentrar, todos os dias clamar o Espírito Santo, todos os dias orar no Espírito, se adentrar e aprofundar no Espírito Santo, mais e mais você vai entender, mais e mais você vai compreender as palavras que o Senhor traz nesse livro, que são palavras que se renovam a cada dia, que são palavras que todos os dias Deus tem reservada a nos falar. Mas para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender, muitas vezes nós precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa soberba de ouvir a palavra do Senhor. O que muitas vezes nos faz existir também a palavra de Deus. Aqui eu trouxe 3 fatores, né, que podem nos impedir de nós nos deleitarmos da palavra de Deus. Um deles é o medo. Outro é a preguiça e outra é a ignorância. A palavra ignorância, ela parece forte, né? É porque muitas vezes quando nós somos chamados de ignorante, geralmente é quando é um caso extremo. Mas a ignorância é a falta de conhecimento. Ou seja,
É feio dizer que eu sou ignorante? Depende. Porque, por exemplo, se eu digo que eu sou ignorante, eu estou dizendo que eu tenho falta de conhecimento. Agora, o problema é se você tem muita falta de conhecimento, né? Não conhece nada, não busca se aprofundar em nada. Agora, se você tem uma espécie, vamos dizer assim, falta de conhecimento, por exemplo, sei lá, teologia do corpo, por exemplo. Eu posso dizer que eu sou um ignorante em teologia do corpo. Eu li umas 50 páginas desse livro e não li mais. É porque é um livro muito difícil de ler, é um livro que custa tempo, demanda tempo. E é um livro muito bom, confesso. Mas eu sou ignorante ao conhecer a teologia do corpo. Talvez você seja ignorante em outra coisa, talvez você seja ignorante na leitura do livro de Números na Bíblia. Você não sabe nada que tem no livro de Números na Bíblia. Você está pensando, por que tem um livro na Bíblia chamado Números? Mas aí que está a grande questão. A grande questão é, e aí eu vou trazer mais para a ignorância. A ignorância, nós reconhecemos muitas vezes que nós somos ignorantes. E muitas vezes nós não queremos entrar, não queremos nos mergulhar na palavra de Deus realmente por ignorância, por não conhecer, e aí por não conhecer eu não vou querer conhecer mais, eu não vou querer conhecer. Acabo sendo ignorante, não vou me deleitar na palavra de Deus. Às vezes não entendo por que o significado real de se deleitar com a palavra de Deus, de entender e de meditar a palavra de Deus. Não resista, não seja, uma coisa é ser ignorante, a outra é insistir na ignorância. Você pode não ter conhecimento da palavra de Deus e não tem problema nisso. Não tem problema você ter um amplo conhecimento da palavra de Deus. Tem pessoas muitas pessoas que lutam, que batalham e não conseguem, porque muitas vezes é o tempo, etc e tal. Agora, você não quer, para ler, assim, se deitar mais a palavra de Deus. Mas agora, se você não poder tirar 15 minutos do seu dia para meditar um pouco mais a palavra de Deus, se deleitar na palavra de Deus, e buscar ler, buscar, sei lá, um plano bíblico, para entender, para ler toda a Bíblia. Cara, não é feio você, não seja... Não insista na ignorância. Mas, e não estou aqui querendo falar mal, querendo te chamar assim de ignorante. Isso quer dizer, não insista muitas vezes em situações ignorantes. Você não tem conhecimento, está tudo bem. Agora não fique insistindo na falta de conhecimento. Busque o conhecimento. Busque conhecer mais a palavra de Deus. Busque ir atrás desse conhecimento. Busque entender por que você tem que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é um meio de salvação que o Senhor Jesus nos deixou para que nós pudéssemos nos aprimorar na palavra dele. Outra questão que nos impede de nos deleitarmos na palavra de Deus é a preguiça. Muitas vezes eu posso ler tanta coisa, mas eu prefiro eu posso ler a palavra de Deus, mas eu prefiro fazer outras coisas. Não seja como Marta. Domingo nós estávamos lendo sobre isso, né? No Evangelho, né? De que Marta estava muito ocupada fazendo os afazeres dela, na sua casa. Marta se ocupava muito em ter que arrumar, deixar a casa pronta, e Maria que estava ali aos pés do Senhor. Não tenha uma preguiça, ou até mesmo uma preguiça de ouvir o Senhor. Não é uma preguiça em se generalizar na sua vida, né? Não vou deixar de ler a palavra de Deus para fazer nada, mas muitas vezes eu estou preocupado com outras coisas. Não se preocupe com outras coisas, né? Claro, a cada coisa basta preocupação também, né? Mas busque ler, busque compreender a palavra de Deus. Não seja uma pessoa preguiçosa quanto no que se diz respeito a ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é rica, ela é bela. Ela é uma forma de nós acumularmos tesouros no céu. Às vezes você gasta tanto tempo, e aqui eu falo de todo o coração mesmo. Aí nós gastamos tanto tempo, falo por mim, perdendo muito tempo nas redes sociais, né? Hoje esse negócio, gente, nós temos um negócio chamado TikTok, cara. Esse negócio ele é tão... Ele não quer condenar, né? Quem tem, não acho ruim que tenha. Se você faz um saudável, as coisas não existe problema. Mas às vezes nós ficamos tanto tempo aqui, ó. O Reels ele é um negócio, você vai passando, é um videozinho atrás do outro, um videozinho atrás do outro, um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. Você não sai nunca. TikTok é a mesma coisa. Não fique gastando tempo
Aí você pensa, eu vou ler a palavra de Deus, mas que preguiça, fica e continua. Continua. Não perca tempo com aquelas coisas que distraem demais você e te impedem buscar mais contato com a palavra de Deus. E outra coisa é o medo, e o medo é aí que vem, aí começa a vir as questões de humildade. Por quê? Porque muitas vezes os fariseus até mesmo tinham medo de se confrontar com a palavra de Deus. Tinham medo de se confrontar com aquilo que Jesus estava pregando e ver que a vida deles não correspondia, não estava de acordo ao Evangelho. E esse é o medo que muitas vezes nós temos medo de que a palavra de Deus ela nos corrija, que a palavra de Deus nos edifique. Você não tem que mudar hábitos, não tem que mudar grandes questões. Não tenha medo, não resista à ação de Deus na sua vida, meu querido. Lembre-se, o grande pecado que não tem perdão é a blasfêmia ao Espírito Santo. O que é a blasfêmia ao Espírito Santo? É rejeitar a ação de Deus ao longo de toda a sua vida. Você pode até rejeitar a ação de Deus ao longo da sua vida, mas se no último dia você aceitar a ação de Deus na sua vida, você será salvo. Agora a grande questão é aquelas pessoas que passam ao longo de toda a sua vida a rejeitar a ação de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer edificar a sua vida através da palavra. Mas você só vai fazer isso se você não tiver medo, tiver coragem, não ser orgulhoso, não ser soberbo, mas ser humilde e reconhecer as suas iniquidades, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer aquilo que você precisa mudar. Isso você consegue através da meditação, do buscar, adentrar no mais profundo da palavra de Deus. E, enfim, isso que eu lembro que, eu quero dizer aqui duas situações, né? Mas Deus, Ele tem algo para nos ensinar até o último dia das nossas vidas. Você pode, quantas vezes nós já lemos a parábola do semeador? Quantas vezes nós já lemos, talvez, as parábolas que são tão conhecidas, e que muitas vezes nos marcam, né? De forma muito simples, que é uma parábola um pouco diferente. Eu lembro que tinha uma parábola, que Jesus, uma passagem, uma parábola que Jesus usava, né? Falava muito comigo, conversava muito comigo, que era a parábola da videira e dos ramos. Uma vez eu lembro que eu estava meditando e Deus pediu mais que uma vez. Se eu não me engano, isso foi de uma semana para outra. Isso não foi na minha semana, para que eu lesse a parábola da videira e dos ramos. Na segunda vez eu não queria ler. Eu falei, Deus, o Senhor já me falou comigo que eu tenho essa palavra, vamos lá, né? Fala com outro. Deus foi lá e falou comigo de uma forma totalmente diferente do que no outro dia, através daquela palavra. Na mesma palavra, Deus falou comigo de uma forma diferente. Deus, Ele quer nos falar de formas diferentes. Por isso que é tão importante nós não resistirmos, porque é isso que bate no nosso coração, é uma soberba. Eu já li, já tenho conhecimento, já sou bom. Cara, de verdade, Café com Manuel, que já faz um ano, já estamos repetindo aqui os evangelhos. Por quê? Porque ao longo de todo o ano litúrgico, nós demos todo o evangelho. Todos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos todos os evangelhos, pela decorrência do ano litúrgico. Agora, se nós temos um coração soberbo, um coração estende, não vou mais, já li todo o evangelho, não preciso mais. Começar a procurar um outro programa, né? Não que, né, enfim, você não tenha que procurar outras coisas, porque nós, né, até o nosso pai, o pai fundador nos diz, né? Todos nós, todo cristão católico tem que ler a Bíblia toda a Bíblia pelo menos uma vez na vida. E nós temos que fazer este fato, né? Mas agora não, e é importante que nós façamos isso. Planejemos e busquemos. Mas não deixe de buscar, não tenha medo de muitas vezes você ler uma palavra, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já entendi. Tudo bem, vai lá e se debruça de novo, não seja soberbo. Jesus já falou com você, mas Jesus quer falar de algo de forma diferente. Isso, como eu falava antes, vale para muita coisa, vale para grupo de oração, né? Vale para missa até mesmo. Você vai lá e o padre vai lá e fala com você de uma forma, fala a mesma coisa, e você só fica preocupado que o padre fala a mesma coisa. Mas não se deixa tocar pela palavra de Deus. Não seja orgulhoso, não seja soberbo. Deus existe os soberbos. E os soberbos nada aprendem. Há um grande santo na igreja, um santo recente inclusive, né? Que é muito bom assim, para tomar muitas vezes para aquelas pessoas que tem essa vida, uma vida de trabalho, uma vida que
trabalham fazem faculdade, né? É um grande exemplo, um grande modelo que é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele... ontem, essa história, inclusive, foi o padre que veio aqui celebrar ontem, ele nos trouxe, né? E São José... que São José Maria Escrivá estava meditando o Evangelho. E ele estava lendo uma passagem que dizia: Jesus fazia e ensinava. E ele começou a meditar aquela palavra no E. No E. Isso mesmo, na letra E ali, no que ligava o fazia e ensinava. Ele começou no E ali, E. Ele meditava e meditava e meditava e meditava. E ouvindo de Deus, escutando de Deus, deixando que a voz de Deus ecoasse no coração dele, dizendo: Jesus fazia e ensinava. Jesus não só fazia, mas ensinava também. Jesus não só ensinava, mas fazia também. Jesus não ficava só no fazia, mas não ensinava. Não ensinava, mas só não fazia. Mas Jesus fazia e ensinava. Nossa, algo tão simples, algo tão detalhe, mas é um E. E nós só conseguimos fazer isso. Nós somos humildes e estamos dispostos a ouvir. Estamos dispostos a nos deleitarmos da palavra. Estamos dispostos, como Maria, a pararmos aos pés de Jesus e ouvirmos aquilo que Jesus quer nos ensinar. Um coração soberbo, um coração orgulhoso, um coração preguiçoso, um coração ignorante, muitas vezes não vai querer parar e ouvir a palavra de Deus, não vai chegar a lugar nenhum, não vai crescer em conhecimento, vai ter um conhecimento raso, um conhecimento simples, porque já acha que sabe o suficiente, já acha que sabe de tudo, que não precisa de mais. Mas eu digo para você, você acha que já bateu no teto do conhecimento, você pode conhecer ainda mais, você pode ter ainda mais conhecimento, mergulhe na palavra de Deus, busque conhecer mais, busque ouvir mais de Deus. Busque entender, vai lá, aqui ó, por exemplo, a Bíblia da Ave Maria aqui, da edição de estudo, ela tem aqui ligações. Ela liga aqui de outras passagens que podem ser tiradas isso, né, de que podem ler, que pode ser algo semelhante. Senão talvez você não tenha uma edição de estudo da Ave Maria, mas a Ave Maria, mesmo nas edições menores, ela tem nos seus rodapés as outras ligações. Você pode ir atrás, vai atrás, procura entender, procura se aprofundar mais no mistério de Deus. Não fique apenas vivendo. Essa palavra aqui, a palavra do Café com Manuel, é uma palavra para que nós possamos edificar o nosso dia. Mas agora não fique apenas nisso, não pare nisso, vá além, vá e dê algo mais, dê algo maior para Deus, oferte mais a Deus. Busque mais, busque conhecer mais. Gente, olha o tamanho dessa Bíblia aqui. Mesmo que eu faça Café com Manuel pro resto da minha vida, a gente não vai conseguir meditar e, olha, e conhecer tudo aquilo que está na Bíblia. Todos os dias. Mas agora, se você aí na sua casa se propor a ler tantos capítulos por dia, e não só ler por ler, mas se propor a entender, a ler detalhadamente, se deleitar na palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir ler toda a Bíblia. E você vai ter um conhecimento. Gente, é tão lindo você ver um pregador pregar. E ver ele trazendo referência lá de não sei aonde. Eu fico pensando, esse é o cara. Nossa, ele traz referências que ninguém conhece do Antigo Testamento. Até mesmo o Bernardo aqui, né? Está trazendo na série do grupo de louvor heróis esquecidos, pessoas que passam pelo nosso olhar no Evangelho, e nós não conhecemos essas pessoas. Por quê? Porque nós não nos deleitamos sobre a palavra, nós só passamos. Não se contente com pouca coisa, não se contente com um pouco, vá atrás de mais, e ao mesmo tempo que eu digo não se contente e leia mais a Bíblia, não resista em ler mais vezes a mesma passagem. Não resista a ouvir e a meditar. Não tenha medo de deixar que Jesus edifique a sua vida. E aí é importante dizer, né? À medida que nós vamos entendendo mais da palavra de Deus, a importância de nós
não só buscarmos a palavra de Deus, mas criarmos intimidade com Jesus. Quanto mais intimidade com Jesus nós tivermos, mais nós vamos compreender os mistérios revelados nesse livro. Porque não tem nada melhor de nós entendermos aquilo que o autor, do que entendermos um livro, quando nós estamos em contato direto com o autor. Quanto mais você buscar, mais você vai entender. E assim nós só vamos parar. Nós só vamos parar de aprender, nós não vamos precisar mais aprender mais nada da palavra de Deus. Quando nós estivermos diante dele mesmo. Quando nós acabarmos a nossa jornada aqui nessa terra. E alçarmos voo para o céu. Até lá, meu querido, é estudo, é conhecimento. Deus tem palavra para você até o último dia da sua vida. Se você não for soberbo, se você for humilde de coração, você vai receber todas essas palavras. E você vai ser edificado até o último dia da sua vida. Mas não esqueça, Deus rejeita o soberbo. Se você ficar aí rejeitando a palavra dele, Jesus também vai olhar para você e vai pensar, eu não te conheço. Não rejeite a palavra de Deus, não rejeite a graça de Deus, porque Deus rejeita os soberbos. Deus não gosta de corações soberbos, Deus gosta de corações humildes, que estão sempre dispostos a ouvir a sua palavra.